Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, a sua bênção e um bom dia para você que está aí curtindo mais uma manhã de domingo com a gente no Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Não perca nenhum detalhe do nosso programa, por isso ative o sininho do nosso canal lá no YouTube, através do arroba que aparece agora no seu vídeo, o arroba Palavras de Vida TV Brasil. Assim, você pode conferir os episódios que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E não se esqueça de seguir a gente também no Instagram, é o arroba palavrasdevida.arquirio. Lá a gente está de olho nos comentários e nas sugestões que vocês enviam. A participação de cada um é fundamental. Bom, e no programa de hoje, você confere no quadro de encontro uma mensagem especial do diácono Islandson Félix sobre a Quaresma. E ainda nesse tema, no Conhecendo a Fé Católica, o padre Marcos Vinícius nos fala sobre a importância das obras quaresmais. Hoje você também confere uma reportagem exclusiva sobre o lançamento do Comitê Cristo G20. Além disso, fica atualizado com as últimas notícias da Igreja no Brasil e no mundo através do boletim da CNBB e do Vatican News. E agora, como já é tradição, a gente começa o programa com as palavras sempre sábias do nosso grande pastor. Acompanhe a partir deste momento a catequese com o Papa Francisco direto da Praça de São Pedro. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura agora será em português. Carta aos Filipenses 4, 8, 9. Será feito pelo nosso colega Raimundo Lima. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é respeitável, tudo o que possa ser virtude e mereça louvor, tende isso em mente, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Vi do il benvenuto. Das boas-vindas. Ancora Ainda sono un po' raffreddato. estou ainda um pouco resfriado e por isso Ho chiesto a Monsignore eu di pedi leggere ao Monsenhor la que lesse a catequese. Stiamo attenti, Estejamos atentos. ci potrà fare tanto bene. Creio que poderá nos fazer muito bem. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Depois de ter concluído a visão geral dos vícios e chegando o momento de voltar, olhar para o quadro simétrico que se opõe à experiência do mal. O coração humano pode ceder às más paixões, pode ouvir as tentações nocivas disfarçadas com roupas persuasivas, mas também pode opor-se a tudo isso. Por mais cansativo que isso possa ser, o ser humano é feito para o bem, que o faz realmente, podendo também exercitar-se nesta arte, garantindo que algumas disposições se tornem nele ou nela permanentes. A reflexão em torno dessa nossa maravilhosa possibilidade forma um capítulo clássico da filosofia moral, o capítulo das virtudes. Os filósofos romanos chamavam-na virtus, os filósofos gregos chamavam-no arete. O termo latino destaca sobretudo que a pessoa virtuosa é forte, corajosa, capaz de disciplina e ascetismo. Portanto, o exercício das virtudes é fruto de uma longa germinação, que exige esforço e até sofrimento. A palavra grega arete indica algo que se destaca, algo que emerge, que desperta admiração.
A pessoa virtuosa é, portanto, aquela que não se distorce pela deformação, mas é fiel à sua vocação e realiza-se plenamente. Estaríamos errados se pensássemos que os santos são exceções da humanidade. Uma espécie de círculo estreito de campeões que vivem além dos limites da nossa espécie. Os santos, nessa perspectiva que acabamos de introduzir sobre as virtudes, são antes aqueles que se tornam plenamente eles mesmos, que realizam a vocação própria de cada homem. Que mundo feliz seria aquele em que a justiça, o respeito, a benevolência mútua, a abertura de espírito e a esperança fossem a normalidade partilhada e não uma anomalia rara. É por isso que o capítulo sobre o agir virtuoso nesses nossos tempos dramáticos, em que frequentemente lidamos com o pior do humano, deve ser redescoberto e praticado por todos. No mundo deformado, devemos lembrar a forma com que fomos moldados, a imagem de Deus, que está impressa em nós para sempre. Mas como podemos definir o conceito de virtude? O Catecismo da Igreja Católica oferece-nos uma definição precisa e concisa. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Não se trata, portanto, de um bem improvisado e um tanto aleatório que cai dos céus de forma episódica. A história diz-nos que mesmo os criminosos, no momento de clareza, praticaram boas ações. Certamente, estes atos estão escritos no livro de Deus. Mas a virtude é outra coisa. É um bem que surge de um lento amadurecimento da pessoa, até se tornar uma característica interna. A virtude é um hábitus da liberdade. Se somos livres em todos os atos, e sempre somos chamados a escolher entre o bem e o mal, a virtude é o que nos permite ter o costume de fazer a escolha certa. Se a virtude é um dom tão belo, surge imediatamente uma questão: como é possível adquiri-la? A resposta a esta pergunta não é simples, é complexa. Para o cristão, o primeiro socorro é a graça de Deus. De fato, o Espírito Santo atua em nós, batizados, trabalhando na nossa alma para conduzi-la a uma vida virtuosa. Quantos cristãos alcançaram a santidade através das lágrimas, percebendo que não conseguiam superar algumas das suas fraquezas. Mas eles experimentaram que Deus completou aquela boa obra que para eles era apenas um esboço. A graça sempre precede o nosso compromisso moral. Além disso, nunca devemos esquecer a riquíssima lição que nos foi transmitida pela sabedoria dos antigos, que nos diz que a virtude cresce e pode ser cultivada. E para que isso aconteça, o primeiro dom do Espírito a ser pedido é precisamente a sabedoria. O ser humano não é um território livre para a conquista de prazeres, de emoções, de instintos, de paixões, sem poder fazer nada contra essas forças, por vezes caóticas, que o habitam. Um dom inestimável que possuímos é a abertura da mente. É a sabedoria que sabe aprender com os erros para dirigir bem a vida. Depois precisamos da boa vontade, a capacidade de escolher o bem, de nos moldarmos com o exercício ascético, evitando os excessos. Queridos irmãos e irmãs, é assim que iniciamos o nosso caminho através das virtudes, nesse universo sereno que se apresenta desafiador, mas decisivo para a nossa felicidade.
E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in seculum, Aiutore nostro in nomine Domini. qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Bom, e continuamos a nossa jornada no Vaticano, agora com a nossa querida Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações diretamente de Roma. Olá, Vinícius. A semana foi intensa de trabalho, não obstante 2 feriados aqui no Vaticano. No dia 13 de março, recordamos os 11 anos da eleição do Papa Francisco e depois de amanhã, 19, o início do seu ministério petrino, na solenidade de São José, esposo de Maria. A saúde do Papa está melhor e nos dias passados ele deixou o Vaticano para celebrar numa paróquia aqui perto a liturgia penitencial. Francisco confessou paroquianos e na homilia convidou os fiéis nesta quaresma a caminharem no perdão de Deus. Se tu vuoi, puoi cambiarmi per dentro, puoi purificarmi. È una bella preghiera questa e noi possiamo ripeterla giunti, insieme con tutti. Insieme, Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. Un'altra volta, Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. E adesso in silenzio ognuno la dica al Signore guardando i propri peccati. Guardate i peccati, guardate le cose brutte che avete dentro e che avete fatto. In silenzio dica al Signore, Signore, se tu vuoi, puoi purificarmi. E Lui può. Qualcuno pensa, ma questo peccato è troppo brutto, il Signore non potrà. Il Signore perdona tutto. Il Signore non si stanca di perdonare. Ricordate quello? Ripetetelo. Il Signore non si stanca di perdonare. Tutti insieme. Il Signore non si stanca di perdonare. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem nós voltamos com informações atualizadas diretamente de Roma. Bom, e no próximo bloco a gente vai acompanhar as últimas notícias da Igreja no Brasil, direto de Brasília, no boletim da CNBB. Não saia daí, a gente volta já já.